Temos som? Muito bem. Bom dia, senhoras, senhores. O entusiasmo em participar deste evento logo adquiriu também um pouco de ansiedade quando eu tomei conhecimento dos integrantes da mesa, pensadores de renome e referências nacionais, o que fez aumentar em muito a minha responsabilidade. Quero cumprimentar o desembargador Milton Fernandes de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio, que aqui nos abriga. Quero cumprimentar e agradecer, em especial, ao senhor Christian Lynch, bem como a todo o corpo de editores da revista Insight e Inteligência, por essa iniciativa. Desde quando houve a queda do Muro de Berlim, emblematicamente, o fim da Guerra Fria, passou a prevalecer nos países uma visão sistêmica da defesa, em que ela deixou de ser uma exclusividade dos militares e passou a exigir a participação de toda a sociedade em seus mais variados segmentos. Assim, a estrutura de defesa de um país será tão mais robusta quanto mais forte for a participação da área econômica, das empresas, da área de ciência e tecnologia, da área acadêmica, do poder político e assim por diante. E, por outro lado, aos militares foi exigido também que eles não se restringissem apenas a se preparar para fazer face ao inimigo. Hoje, a visão que se consagra no mundo é de que as Forças Armadas devem estar em condições de atender a qualquer demanda da sociedade. E não há país em que isso não se aplique. Alguém pode dizer, nos Estados Unidos as Forças Armadas não cumprem esse tipo de atividade. É porque lá eles têm a Guarda Nacional, que é praticamente Força Armada. Inclusive, as suas unidades são mandadas a participar dos conflitos e ela cumpre esse papel, então, de trabalhar voltada para o território americano. Falar de defesa no Brasil, e eu pretendo, em linhas gerais, traçar algumas considerações sobre a inserção da defesa em um projeto nacional, mas falar de defesa no Brasil é difícil, tem pouco apelo, porque não há no nosso país uma percepção de ameaças à soberania e integridade, nem por parte da população e nem por parte das elites dirigentes. Diferente, por exemplo, do que ocorre em Israel, ou do que ocorre no Chile, em tantos outros países. Portanto, um diretor de banco, um diretor de uma universidade, enfim, pessoas dos mais variados setores da sociedade não estão preocupadas com ameaças à integridade. O ministro Jobim, Nelson Jobim, ele dizia que fazia parte de uma geração política em que defesa para eles era repressão e as coisas relativas a isso. Como consequência, esse espaço da defesa foi ocupado inexoravelmente pelos próprios militares. E a consequência é que a consequência foi a grande dificuldade de alocação de recursos adequados para a estrutura de defesa. Como se diz no jargão político, defesa não dá voto. Então, daí a dificuldade. Nós nunca vimos, por exemplo, em um debate eleitoral, o presidente da República, o tema defesa ser discutido. Aliás, não só o tema defesa, outros temas relativos a Estado, como, por exemplo, a política externa, não é, embaixador? Na última eleição, esses dois temas absolutamente
não foram tocados. E isso se deve, enfim, dentre outros aspectos. Nós temos no Brasil nós poderíamos chamar de um passivo geohistórico. Nós temos metade do nosso território não ocupado e não integrado à dinâmica do desenvolvimento nacional. As consequências disso vão além de aspectos concretos. Tem questões também subjetivas decorrentes. Se o território é a base da nacionalidade, vejam que nós não temos na o sentimento de nação totalmente consolidado ainda, formado. O Brasil foi resultado da criação de um Estado, que a partir daí passou a trabalhar para consolidar os aspectos relativos à nacionalidade. Isso ainda é incompleto. O general Heleno costuma dizer que o Brasil é como um superdotado num corpo de adolescente. Ele não tem noção do seu território, não tem a percepção da importância. E talvez daí decorra o fato de nós sermos tão voltados para dentro de nós mesmos. E como uma das consequências disso é a nossa dificuldade de assumir uma responsabilidade inexorável, que é exercer a liderança na América do Sul. Para exercer liderança, é necessário, primeiro, demonstrar capacidade. Segundo, demonstrar vontade. E terceiro, ser capaz de inspirar e de mostrar um caminho para o futuro. É muito impressionante quando vemos um militar argentino reclamar de nós por não assumirmos a liderança na América do Sul. E esse sentimento, nas relações militares, com muita frequência é expresso, porque os países sul-americanos sabem que a alternativa que eles têm é de se agregar ao grande projeto de desenvolvimento do Brasil. Caso contrário, estaremos sempre periféricos e não há solução para isso. Nós somos o único grande país não beligerante. Poderemos tirar, talvez, a Austrália, mas todos os demais grandes países são beligerantes. É o lado ruim de uma coisa boa. E, portanto, nos falta esse sentimento de um projeto nacional. E quando vejo as discussões que têm sido travadas correntemente em relação à crise que nós vivemos e à busca de caminhos, a minha impressão é que elas são, nós podemos dizer, elas são superficiais, carecem de profundidade e carecem de uma multidisciplinaridade necessária a uma mudança realmente da nossa realidade. Em relação a um projeto nacional, o Brasil, pela sua dimensão, pelas características que tem, ele não pode prescindir de uma ideologia que lhe dê um caminho. Eu não estou me referindo à ideologia política. O Brasil foi, da década de 30 à década de 50, o país do mundo, ou um dos países do mundo que mais cresceu. Havia uma ideologia de desenvolvimento, havia um sentido de projeto, havia algum ufanismo. Os mais velhos vão lembrar da década de 60, vimos lá governo Juscelino, Brasília sendo construída, aterro do Flamengo, aterro de Copacabana, campeão do mundo,
campeão do mundo de basquete, Maria Esther Bueno no tênis, Éder Joffre no boxe, enfim, havia um ufanismo e um otimismo muito grande em relação. Éramos o país do futuro. Cometemos o erro de, durante a Guerra Fria, permitir que a linha de fratura passasse por dentro e dividisse a nossa sociedade. Foi aí que nós perdemos o sentido de coesão, perdemos essa ideologia de desenvolvimento, o sentido de projeto, e ficamos um país à deriva. Extremamente perigoso, como disse, pela nossa dimensão, pela nossa estrutura, porque as forças centrífugas estão se fortalecendo e corremos o risco de uma fragmentação. Se não uma fragmentação territorial, mas já está em caminho uma fragmentação social. Nós, nesse período, permitimos incorporar ideologias. Aliás, dizem que quando as ideologias ficam velhas, elas se mudam para a América do Sul. E nós incorporamos tanto ideologias políticas como ideologias sociais que estão nos desfigurando como nação e alterando a nossa identidade. E há uma tendência no nosso país a todos os problemas serem transformados em ideologia. E quando isso acontece, se perde a visão de resultado e o foco fica sendo na aplicação da ideologia e não no que se pretende buscar como solução. Isso gera um mais do mesmo. E vejam que quanto mais ambientalismo, mais problemas ambientais. Quanto mais indigenismo, mais os coitados dos nossos índios são relegados a um abandono. Quanto mais luta contra preconceito racial, mais racialismo. O ministro Aldo Rebelo diz que nós éramos um país de mestiços, estamos nos transformando no país de brancos e pretos. Quanto mais luta, ou quanto mais se discute as questões de gênero, mais preconceito nessa área se verifica. E, por incrível que pareça, até mesmo está surgindo no nosso país intolerância religiosa. O que me parece, contudo, é que por trás disso tudo está a nossa falta de disciplina social e a falta de limites para que vem desde das carências na nossa educação. Então essa é a essência, é a causa principal de tudo que tem acontecido. Nós perdemos até mesmo, os juristas aqui sabem muito, conhecem muito melhor do que eu o princípio da presunção da autoridade ou da autoridade presumida. Nós perdemos até mesmo isso. É a autoridade que automaticamente está investido uma professora quando entra numa sala de aula. Aquela autoridade necessária a fazer com que aquele universo funcione adequadamente. Autoridade que não se reconhece mais num guarda de trânsito, ou se não se reconhece ao motorista de um ônibus, de um coletivo, enfim. Então essa falta de limites nossa está fazendo com que a nossa sociedade vá se desagregando paulatinamente. E eu acho muito impressionante a passividade com que nós assimilamos essas ideologias. Do ponto de vista político, o Frei Leonardo Boff deu uma explicação muito simples e clara ao que está acontecendo. Ele disse que combater o capitalismo com base na luta de classe traz em si um problema, uma desvantagem, porque coloca as classes
em oposição. Mas combater o capitalismo com base nessas ideologias, principalmente no ambientalismo, faz com que todas as classes se coloquem do mesmo lado, entrem em consonância. E o que a inteligência brasileira não tem percebido é que, depois do processo de descolonização, em que os países não têm mais liberdade de ação, de exercer seu imperialismo por meio das Forças Armadas, do setor militar, o fazem por meio dessas ideologias, instrumentalizadas pelos organismos internacionais, por organizações não governamentais. E assim, eu acho curioso que a parcela mais à esquerda do nosso espectro político incorporou totalmente esse novo imperialismo do final do século XX e do início do século XXI, e nós somos de uma passividade incrível, porque temos 80% da Amazônia preservada e admitimos levar lições de países que têm 0,3% das suas florestas originais. A média mundial de preservação das florestas mundiais é de 25% aproximadamente. Então o Brasil não pode, não precisa e não deve aceitar lições de quem quer que seja, como aquele episódio em que a primeira-ministra da Noruega cobrou do nosso presidente, em razão da Noruega ter doado 1 bilhão de reais para a preservação da Amazônia. Vou contar um episódio pitoresco. Eu era comandante militar da Amazônia e nos realizaram uma grande operação de fronteira. E antes, eu determinei que se realizasse uma operação de inteligência. Me liga muito afobado um comandante do batalhão de selva de Barcelos, dizendo que estava na aldeia Yanomami Demini e encontrou lá o rei da Noruega. Eu falei: ô coronel, você está com algum problema? Ainda brinquei com ele, fumou tóxico vencido. Porque como é que o rei da Noruega está aí na aldeia Demini, na área Yanomami? General, o rei da Noruega está aqui. Eu fui ao ministro, que na época era o ministro Amorim, o ministro da Defesa. Ele questionou Itamaraty. Realmente, era decorrente de um acordo sigiloso do Ministério da Justiça, FUNAI, Itamaraty, o rei da Noruega. E o rei da Noruega estava na área Yanomami, não é? Então, quando estava em votação pelo STF, a demarcação da Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, o príncipe Charles veio à Amazônia, veio ao Brasil, não é? Então, esse assunto, enfim, é um tema que se pode discorrer muito, mas estou apenas usando para exemplificar a nossa passividade. Isso fez com que nós permitíssemos um déficit de soberania em relação ao nosso território. Vejo que agora o governo quis regulamentar a exploração naquela reserva extrativista, lá no Pará, e gerou imediatamente uma campanha internacional. Então, hoje, o Brasil não tem liberdade de ação para o uso dos seus recursos naturais. E a Amazônia, ela tem, em princípio, 3 papéis a cumprir para o Brasil. Desculpem. O primeiro decorre dos recursos naturais que ela tem. O levantamento mais abrangente que eu vi até hoje fala em 23 trilhões de dólares. O segundo diz respeito ao que, do ponto de vista geopolítico, a Amazônia, a Pan-Amazônia abrange 9 países, né? E todas as Amazônias, elas são extremamente semelhantes, tanto do que diz respeito ao potencial, quanto no que se refere aos problemas que ela apresenta. E ela, para o Brasil, é uma enorme oportunidade de nós promovermos a integração e assumirmos a liderança da América do Sul. E terceiro, é o grande apelo internacional que a Amazônia apresenta.
água, energia renovável, produção de alimentos, mudança climática, biodiversidade, enfim. E por isso ela tem um apelo tão grande perante a opinião pública internacional e, de certa forma, a Amazônia, em relação ao Brasil, é vista mais ou menos como o Tibete em relação à Índia. Então, é uma tarefa urgente que o Brasil tem que realizar, porque até hoje nós não temos uma política para a Amazônia, não temos um órgão de qualquer natureza, um ministério, uma agência reguladora, seja lá o que for, para coordenar as ações na Amazônia. E o que se faz na Amazônia é muito mais baseado, tem muito mais um caráter repressivo do que apoio à sociedade e promoção de desenvolvimento com proteção ambiental. Qualquer ação na Amazônia, como disse, tem que ser multidisciplinar, ela tem que conter vetores sociais, ambientais, de conhecimento, de ciência e tecnologia, econômicos e, logicamente, de defesa e de segurança. Então, são os papéis que a Amazônia tem para desempenhar. Dado esse quadro geral, mais com um caráter geopolítico do nosso país, como disse, é difícil tratar de defesa no Brasil e fazer com que a defesa tenha o reconhecimento merecido. E nós tivemos sempre séries orçamentárias muito baixas e mais grave do que isso ainda, vem da imprevisibilidade dos orçamentos. Para nós é muito mais importante a regularidade, a previsibilidade, do que o montante propriamente dito que nós possamos receber. E, eventualmente, se vê discussões em função daquele aspecto que eu destaquei, da falta de percepção, da importância da defesa. Às vezes até isso atualmente não tem sido comum, mas se discute até mesmo a necessidade de Força Armada. Porque se justifica, como justificar as Forças Armadas? Forças Armadas são instituições permanentes, conforme consagra o artigo 142 da Constituição, que diz que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes. Vem daquele aspecto da construção da nacionalidade, e quando se consolida o sentimento de nação, já há ali o embrião da Força Armada, e quando se adquire independência, a Força Armada já está presente. E vejam que esse processo é universal. Quase todos os países do mundo têm, como os grandes líderes, vultos, pais da pátria, figuras de generais. Aqui na América do Sul é típico, né? Temos aí San Martín, Bernardo O'Higgins, Bolívar, Artigas e outros. Nós não temos, porque o nosso processo de independência é realmente muito peculiar. Mas é importante, então, que a defesa seja entendida pelos, nós podemos chamar de funções da defesa. Isso não é uma construção acadêmica, mas decorre da percepção da realidade. Numa simplificação, podemos considerar 4 funções. A primeira, e a função primordial da defesa, é a dissuasão, exercer a capacidade dissuasória. A dissuasão não é um fim em si mesmo, ela se insere junto com outros fatores, como o poder econômico, como a vontade política, como a ação da diplomacia, para que se obtenha a liberdade de ação necessária ao país agir de acordo com os seus interesses e exercer a liderança que pretende. Nós temos um exemplo contemporâneo, as consequências da perda de capacidade de dissuasão, foi o que aconteceu com a OTAN em relação à Rússia, o que fez com que a Rússia tivesse liberdade de ação para agir e fazer o que fez na Ucrânia, por exemplo, e o que está fazendo na Síria. O resultado é que a OTAN recomendou aos países membros que elevem de 1,5% para 2%
dos PIBs os gastos com defesa. E a história é repleta de exemplos de países que viveram situações até extremamente graves, catastróficas, em função de perda da capacidade de dissuasão. Nós temos a capacidade dissuasória assegurada na América do Sul, mas não ainda internacional. E precisamos fazê-lo. Daí a importância dos projetos em andamento, como, por exemplo, o submarino nuclear da Marinha, os caças, os Gripen da Força Aérea, a força de blindados do Exército, a nossa força de mísseis e foguetes, enfim. Então, logo consolidemos esses projetos, teremos adquirido essa capacidade de dissuasão que nos permitirá nos voltarmos com mais liberdade de ação para dentro de nós mesmos e para a América do Sul. O segundo aspecto, a segunda função da defesa é as Forças Armadas, e aí em especial o Exército, pela capilaridade, eles são guardiões da identidade nacional. E aí já me referi a esse processo que estamos vivendo, que pode levar a uma perda dessa identidade. Nós perdemos a nossa essência. E as Forças Armadas, pelo processo que me referi, da formação da nacionalidade, elas são, de certa forma, guardiães até mesmo dos valores nacionais. Isso tem se refletido, por exemplo, em setores que demandam uma intervenção militar. A pesquisa indicou que 43% da população brasileira pede uma intervenção militar. Isso, na minha opinião, é um termômetro da gravidade do problema que estamos vivendo no país. Uma intervenção militar seria um enorme retrocesso hoje. Mas, na verdade, interpreto também aí como uma identificação da sociedade com os valores que as Forças Armadas expressam, manifestam e representam. E as pesquisas de opinião mostram também, invariavelmente, as Forças Armadas, em primeiro lugar, no índice de credibilidade perante a sociedade. O terceiro papel da defesa e das Forças Armadas é contribuir para o desenvolvimento nacional, participar da indução do desenvolvimento. Nós temos alguns dados aqui. A nossa indústria de defesa hoje, ela movimenta 3,7% do PIB. Ela gera 60 mil empregos diretos, 240 mil empregos indiretos e movimenta mais ou menos 200 bilhões de reais por ano. E todos os países desenvolvidos, nenhum país chegou ao primeiro mundo importando produtos de defesa. E todos eles têm a estrutura de defesa com um forte componente de indução do seu desenvolvimento econômico e também com muita relevância na área de ciência e tecnologia, já que as tecnologias são duais. Qualquer tecnologia desenvolvida na área de defesa se estende a outras áreas. Segundo a FIPE, cada real investido em programas de defesa gera um multiplicador de 9,8 em relação ao PIB. Então vejo que realmente trata-se de um grande investimento. E passando ao último fator, ou a última função da defesa, é de que as Forças Armadas devem hoje atender às demandas da população. Assim é que, como disse, a Força Armada hoje não deve se limitar apenas a se preparar para fazer face ao inimigo. Ela tem que atender a qualquer necessidade. Assim é que, por exemplo, hoje, no dia de hoje, o Exército está participando de 58 operações de naturezas variadas no território. Temos hoje 3.100 militares atuando, operando nesse momento.
E aí nós temos operações de apoio a órgãos governamentais, a área ambiental, a área indígena, na área de saúde, os programas de combate à proliferação dos mosquitos, né, da Zika, chikungunya e etc. Temos operações de fronteira permanentemente em realização. Temos as operações de garantia da lei e da ordem, como está em andamento aqui no Rio de Janeiro, e aqui realizamos recentemente, lá no Rio Grande do Norte. Aliás, em 1 ano e meio, fomos empregados 3 vezes no Rio Grande do Norte, e nesse espaço de tempo não houve nenhuma modificação estrutural no sistema de segurança pública daquele Estado, e nós sabemos que logo seremos chamados a intervir novamente. Temos operações de defesa civil. Por exemplo, distribuímos água a 4 milhões de habitantes no polígono da Seca no Nordeste. Fazemos isso, senhoras e senhores, há 14 anos já. O governo despende mais ou menos R$1 bilhão por ano nesse programa emergencial. 14 anos já são lá, 14 bilhões de reais poderiam ter sido empregados, né, em obras estruturais para modificar aquela realidade. E assim, enfim, permanentemente somos empregados. No ano passado, 2017, tivemos 507 operações, com mais de 130 mil militares sendo empregados. Então vejo que as Forças Armadas, elas exigem sistemas de proteção social particulares, peculiares, para que se tenha sempre uma instituição para ser empregado a qualquer momento, em qualquer local e por um tempo indefinido. Então, essas 4 funções da defesa, elas precisam ser inseridas nesse sentido de projeto que nós urgentemente temos que desenvolver. Eu espero que na campanha eleitoral desse ano nós consigamos colocar esses temas em discussão, junto com outros temas de Estado, e já estamos até, confesso, trabalhando, fazendo contato com os candidatos já mais ou menos consolidados e oferecendo até consultoria e ajuda para que eles trabalhem nesse sentido. Então, esses eram os aspectos que eu queria apresentar aos senhores. Agradeço pela oportunidade e pela paciência de me ouvir. Muito obrigado.